Muito bem, meus irmãos, amigos, estamos iniciando mais uma celebração nesta oportunidade e desejamos que você possa estar muito, mas muito abençoado e inspirado, apesar das circunstâncias. Outra vez, estamos necessitados aí de estar tomando cuidados redobrados com a pandemia e as atividades presenciais por hora estão suspensas. Esperamos em breve estar de volta aí nas possibilidades de nos encontrarmos e devagarzinho retomarmos as normalidades aí das atividades, tanto desde crianças até a terceira idade. Mas louvado seja Deus que temos essa possibilidade de estar em contato contigo e certamente muitas pessoas que não poderiam estar conosco presencialmente. Por isso, louvamos ao Senhor pela sua vida e esperamos que essa celebração, com as músicas que estaremos cantando juntos e ouvindo, e a mensagem logo mais seja de grande, grande valia, de culto, de celebração ao Senhor pela sua vida. Quero orar com você, por você, pedir que Deus possa nos dar um tempo muito precioso junto com a sua família, ali na sala onde você está assistindo e participando dessa celebração. Querido Deus, te dou graças porque a gente pode estar usando essa tecnologia e estar em contato com os nossos irmãos e amigos e nós termos, de alguma forma, essa comunhão virtual. Nós sabemos que não é a mesma coisa, mas nos falta a comunhão de relacionamento, de estar junto, mas nós queremos te exaltar, nós queremos celebrar ao Senhor. E nós não queremos baixar a nossa guarda, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós queremos elevar cada vez mais o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Recebe, Senhor, cada sentimento, cada situação, cada pedido, cada necessidade. O Senhor possa estar atendendo com o Teu cuidado especial. E que todas as famílias, todas as pessoas possam estar tomando os cuidados, os devidos cuidados, na necessidade de manter a sua saúde, manter-se longe desse vírus que está atacando o mundo e que o Teu nome seja exaltado por todas as coisas que nós podemos dizer a Ti. Pai, muito obrigado por este tempo. Abençoe cada família em nome de Jesus. Amém e amém. Mistério de tua glória, Cristo em ti.
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Meu irmão, meu amigo, gostaria de repartir contigo algumas palavras muito especiais, uma mensagem que trago no meu coração e desejo repartir com você e que a gente possa realmente ser mais que vencedor sobre uma estratégia que o inimigo tenta cada vez inovar e nós vivemos realidades muito difíceis no mundo de hoje. E eu gostaria que essa mensagem pudesse ser compreendida por você e possamos, como filhos de Deus, estar nos preparando cada vez mais para essa batalha. Por isso, no título dessa mensagem, cristão deve ameaçar e combater os planos de Satanás, é algo que deve nos marcar, deve nos chamar a atenção. Você e eu estamos convocados por Deus para combater os planos sagazes do inimigo. É interessante observar que lá em Atos, no capítulo 17, o verso 6, nós temos um verso muito interessante que fala o seguinte, lembrando que os religiosos, eles reuniram homens maus para ameaçar os cristãos, os recém-convertidos a Cristo, e desejavam prender Paulo e Silas naquela ocasião. Mas o verso 6 do capítulo 17 diz o seguinte: porém, não os achando, não encontraram Paulo e Silas, a Bíblia diz então que arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, estavam bravos, dizendo que aqueles cristãos chegaram ali e também estavam transtornando, mudando a ordem das coisas. E é verdade, você que já experimentou a transformação que Cristo faz na vida, muda as situações. Você que roubava não rouba mais, você que mentia descaradamente procura evitar, você que roubava não rouba mais, você que aproveitava das situações e das pessoas já não faz mais isso. Ou seja, uma série de citações que a gente poderia declarar que Jesus transforma e quer transformar e precisa ser transformado na nova vida que Jesus nos dá. E nos dias de hoje, esta realidade de oposição volta a ter muita força no mundo. Milhares de cristãos são perseguidos todo o tempo, todos os dias, em muitos lugares. Não apenas perseguidos, mas milhares são mortos todos os anos. Por quê? Porque se tornaram pessoas muito boas. É interessante, se a gente fizer uma análise, por que o mundo, por que o inimigo persegue, mata cristãos, não tem outra resposta, se tornaram pessoas melhores. E obviamente a luz que nós somos e devemos ser no mundo, na escuridão, ou seja, na sujeira do mundo,
Quando a luz chega, todo mundo vê as manchas na vida de alguém. E esse alguém pode ficar chateado porque não quer ficar na luz, não quer ficar na verdade, e aí complica para o lado deles, pensam assim. E um cristão que procura ser justo, procura ser honesto, procura ser verdadeiro, incomoda. Mas o inimigo, lá no fundo, é espiritual. O inimigo não quer que as pessoas se convertam a Cristo, sejam salvas e saiam do domínio de Satanás. Por isso, combater as estratégias do inimigo deve ser a nosso dia a dia. Vou contar rapidamente uma história de Billy Graham, grande evangelista, grande pregador. Ele, certa vez, estava pregando para um grande grupo de jovens estudantes. E ele estava falando sobre as estratégias que o inimigo usa para tirar proveito, em especial dos jovens que estão na formação, estão tomando as melhores ou as necessárias decisões para a vida. E aí, Billy Graham tinha preparado um folheto, ou tinha tomado conhecimento de um folheto preparado em 1954, no advento da doutrina marxista. E um adepto dessa doutrina marxista, ele escreveu alguma coisa num folheto e Billy Graham pegou isso para ler diante dos estudantes. Talvez hoje esta mesma análise esteja sendo feita por outros grupos extremistas, melhor dizendo, e nós, ao lermos o que Billy Graham leu para os estudantes naquele dia, diz o seguinte, vou ler aqui. O Evangelho, ou seja, esse adepto do marxismo escreveu isso. O Evangelho de Jesus Cristo é uma arma muito mais poderosa para a renovação da sociedade do que a nossa doutrina marxista. No entanto, somos nós que vamos derrotar vocês. Nós somos apenas um punhado um pequeno grupo, mas vocês, cristãos, são numerosos. Mas lembram da história de Gideão e seus 300 companheiros? Entenderão, porque eu estou certo. Nós não brincamos com palavras, de nossos salários nós separamos, guardamos somente o que é estritamente necessário e damos o restante para os nossos propósitos de propaganda da doutrina marxista. E para essa atividade nós consagramos todo o nosso tempo livre e parte dos nossos feriados. Vocês, cristãos, diz o folheto, diz esse adepto do marxismo, vocês entregam somente uma pequena parte do vosso tempo e com dificuldade contribuem para a divulgação do Evangelho de Cristo. Como pode alguém acreditar no valor supremo do Evangelho se vocês não o praticam e não sacrificam nem mesmo dinheiro, nem a vida por ele? Isso, fechando aspas aqui, estava escrito naquele folheto. Em cima disso, Billy Graham, então, trabalhou um tema que eu não conheço, que eu não sei, mas soube desse histórico. E aí nós podemos continuar pensando juntos. Em outras palavras, aquele adepto da doutrina marxista, ele disse que os cristãos não eram mais uma ameaça para o mundo ou as forças do mal, como aqueles cristãos lá de Atos perceberam, e muitos disseram isso. Os cristãos transtornaram, trouxeram uma nova situação para o mundo, situação de bênção, sem dúvida, você sabe disso. E é bom, aqui fazendo um parênteses, é bom sabermos que o marxismo é mais que uma ideologia. É, na verdade, podemos dizer, uma religião que apresenta a salvação do homem através de um mundo do proletariado, ou seja, todo mundo nivelado por baixo, todo mundo igual, todo mundo insatisfeito, na verdade. Nós sabemos disso já pelo histórico, mas a doutrina continua pregando isso. Todo mundo precisa compartilhar, precisa repartir com tudo com todo mundo. E a razão porque da ira do marxismo contra o cristianismo, que continua se levantando de novo, é porque não admite concorrência. O marxismo quer mostrar que há salvação para o ser humano, salvação no sentido social.
E quem não entende as coisas espirituais nem percebe que a salvação que nós pregamos, que o Evangelho traz para o mundo, para as pessoas, não é apenas a salvação das circunstâncias, mas também acontece aqui. Ou seja, o ser humano é resgatado da sua condição deplorável que muitas vezes o pecado leva, seja emocional, seja física, seja espiritual, seja econômica, inclusive. Mas nós sabemos que essa salvação ela só começa aqui, ela é eterna, é para sempre, é espiritual. E aí o marxismo acha que a doutrina do marxismo é para a redenção do ser humano enquanto aqui, ou não creem na eternidade. O Evangelho de Cristo prega a salvação eterna. Isso torna, de alguma forma, a religião do marxismo um sentimento contrário ao cristianismo. E é interessante que tem cristão que namora essa ideologia, que não percebe grandes problemas nessa doutrinação, e eu fico preocupado com isso. Nós não podemos aceitar a tentativa de Satanás de nos desmoralizar. Isso é o que ele está tentando fazer em todo o mundo. A Igreja de Cristo ainda é um empecilho para a implantação da nova ordem mundial, que se fala abertamente hoje em dia. É hora de levantar alto o nosso estandarte, que se chama Jesus Cristo. E aí eu entro no texto bíblico que nós encontramos em Atos, no capítulo, aliás, em Filipenses, capítulo 2, o verso 9 a 18, o que eu leio para o irmão, para o amigo também nessa oportunidade. Diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Falando de Jesus, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, diante dele, se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração complicada, corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me gloriarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Segue a leitura ainda dizendo: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Alegrem-se comigo, diz a Bíblia. Quanto à ideologia marxista, a primeira onda não se firmou como planejava, não é mesmo? Você que acompanha a história sabe disso. Mas está aí no mundo a segunda onda, quase que na comparação aí com o vírus, a pandemia, na Europa, dizendo numa segunda onda, talvez no Brasil também, aí o aumento dos casos, das infecções com esse vírus, e por isso todo cuidado, por isso estou gravando essa mensagem para você, o nosso culto gravado, para que você não deixe de avaliar a sua vida, de colocar na presença de Deus e continuar afirmando a sua fé no Cristo que você colocou a sua confiança. Ele é poderoso para fazer muito mais. Mas o mundo está experimentando essa imposição hoje de uma destruição dos valores de Deus, de uma forma sutil, alguma vez nem perceptível por alguns, mas percebemos como essa sutileza quase nos tirou valores que a gente precisa olhar para a palavra de Deus e perceber: não é possível pensar como o mundo pensa. É preciso pensar do jeito de Deus. E nós podemos voltar
análise do folheto a que Billy Graham se referiu, colocando ao menos 2 pontos nessa mensagem. Dizem eles, os marxistas, que nós não temos determinação para obedecer. Infelizmente, isso pode ser uma grande verdade para muitos cristãos. Mas não deveria ser verdade para você. Não deveria ser verdade para nós, que nós não temos determinação de obedecer. Nós temos a maior, a melhor e a verdadeira notícia para transformar o mundo. Não é transtornar no sentido de bagunçar, mas que realmente os valores do mundo são bagunçados pelos novos valores de Deus ou pelos antigos e sempre novos valores de Deus. Isso é verdade. E Jesus mesmo diz que quando ele vem a nós, entra na nossa vida, muitas vezes ele pode estar trazendo uma nova guerra, no sentido assim de nós não entendermos mais como as pessoas que ainda não reconheceram Jesus não querem saber dele. Se para nós aquilo está sendo tão magnífico, uma vida com qualidade que Jesus veio trazer, oferecer, e de fato acontece na vida daquele que experimenta. Eles dizem que nós não comunicamos bem a verdade. Não deveríamos concordar, mas podem ter também certa razão. Quero falar de um pastor da Indonésia, Ben Yung. Ben Yung, ele deu algumas palestras, eu ouvi algumas palestras num congresso há alguns anos atrás e lembro muito bem de algumas menções que ele fez e faz. Você sabe que a Indonésia, eu queria trazer agora um mapa aqui, mas a nossa tecnologia agora ficou limitada. Mas quem sabe outra hora a gente pode mostrar isso para você. A Indonésia é um arquipélago. E talvez alguns saibam, e creio que muitos saibam, de que a Indonésia é feita de um arquipélago de apenas cerca de 15 mil ilhas. É isso mesmo. É absurdo. Como é que um país pode ter uma dimensão dessa, ou seja, formado por 14, 15 mil ilhas? A capital da Indonésia é Jakarta. E nessa cidade, Ben Yung administra e ministra e conduz uma igreja muito grande que trabalha com pequenos grupos e se expandiu muito. E entre vários desafios lançados a nós quando ele palestrava em um congresso, nos passou a notícia que em sua igreja havia 200 pessoas esperando serem enviadas como missionárias a lugares não alcançados no mundo, de preferência onde o nome de Jesus ainda não era tão conhecido, ou seja, não era conhecido, de preferência a países islâmicos que não querem permitir, não admitem a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, da salvação, da paz em Cristo. E é interessante observar que esses países eles ficam na chamada janela 1040, que pega o norte da África, sul da Ásia, toda aquela parte, onde se encontram uma população muito grande nessa janela 1040 aí dos paralelos. Como já disse, norte da África, países muito pobres, países de dominação islâmica. E ele também nos informou um paradoxo. O lugar onde o evangelho mais cresce, ou ao menos há quase 10 anos atrás, quando eu ouvi isso, é na China. É a China que está no noticiário todo o tempo hoje em dia. Talvez isso até explique a oposição oficial que está acontecendo por esse país aos cristãos, porque mesmo proibidos de se reunirem, ou seja, isso não é apenas na pandemia, é o tempo todo. Oficialmente tem algumas igrejas que podem funcionar, mas dentro das regras do governo, da doutrina ali. Mas a igreja de Cristo, chamada subterrânea, no sentido assim de não ser a igreja oficial, se reúne em pequenos grupos em todos os lugares e há muitos milhões de cristãos na China. E pastor Ben Yung também disse que a sua igreja sustentava naquela época 30 famílias missionárias em todos esses lugares, em especial da janela 1040. Louvado seja Deus por nossa igreja, também que se importa com missões,
que procura ampliar a sua visão, seu horizonte, as suas fronteiras, através das possibilidades que nos são colocadas. Eu sei, você concorda, que nós temos muito potencial ainda para desenvolver, para crescer. Deus nos dê a graça de continuarmos buscando mais e mais. Louvado seja Deus também que no Brasil, dizem que nós somos mais de 50 milhões de evangélicos. Muitos desses têm imprimido a sua marca, mas percebe-se que muitos não têm determinação para obedecer, nem para se sacrificar um pouco mais para ver a alegria do Evangelho na vida das pessoas. Essa alegria, essa transformação, essa restauração, a recuperação que o Evangelho do Senhor traz para a vida de pessoas, como a sua, meu irmão, como a minha. Se não fosse Jesus, que seria de nós? Se não fosse a graça de Deus, e essa graça de Deus precisa ser compartilhada, e o método de Deus é você, é cada um de nós em Cristo Jesus. Nós somos um grande número, mas parece que muitos se acovardam. Somos abençoados financeiramente, mas os projetos que poderiam ser encaminhados para ganharmos mais vidas para Cristo ficam em stand-by, né, como diz, por falta de recursos, ou nem os temos, ou nem os fazemos, nem fazemos projeto porque imaginamos que os recursos não seriam suficientes para pequenos ou médios projetos para que o Evangelho chegue ao coração de pessoas que Deus ama de forma especial. Eu tenho sonhos, mas os guardo comigo, porque a realização disso precisa de recursos financeiros. Deus pode tê-los preparados e Deus queira nos encorajar para olharmos para frente e dizer: Deus, me ajuda a resolver, me ajuda a encaminhar, me ajuda a tornar o teu Evangelho claro para muita gente. Por exemplo, eu penso que nós precisamos resgatar em nosso meio a figura do evangelista por vocação, por dom de Deus, e dar-lhe a autoridade, não no sentido de fazer o trabalho por nós. Muitas vezes as igrejas descansam num pequeno grupo que vai e distribui literatura, folheto, como era costume. Não, nós precisamos ter a consciência que cada um de nós em Cristo precisa e pode e sabe divulgar o Evangelho, seja falando, seja vivendo. Mas essas coisas precisam acontecer. Deus deu a nós como determinação a entrada para todas as camadas sociais. Estou falando como denominação. É graça do Senhor. Nós conseguimos nos identificar com todas as camadas sociais. Temos o melhor manual, o manual que nos acompanha. A palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso manual de fé e prática. Vamos tornar isso cada vez mais prático em nossa vida. Vamos festejar as conquistas de Deus com a salvação de pessoas. Ela deve ser o nosso maior prazer. Ver pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. Mas para isso nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter determinação, precisamos enfrentar as estratégias de Satanás e destruir essas estratégias em nome de Jesus, por amor a Jesus, pelo Evangelho do Senhor Jesus. A salvação de vidas é a maior derrota para Satanás. Ou seja, quando ele deixa de dominar alguém, enquanto pessoas não estão dominadas por Cristo, estão dominados pelo inimigo. Isso é certo. Alguns acham que, não, eu estou na linha do meio, eu estou em cima do muro. Lembra daquela brincadeira, né? Quem está em cima do muro está do lado do inimigo, porque o muro pertence ao inimigo. Segundo e último lugar, você pode fazer parte da minoria ameaçadora do Mestre Jesus. Sempre tem uma minoria do Mestre. Uma minoria que não compactua com as ofertas do mundo, nem com a desobediência. Uma minoria que não vive na desobediência, mas se dispõe a fazer o melhor, que está disposto a obedecer em tudo. Que perguntam para o Senhor o que fazer, como fazer, e se dispõe a fazer. Que valoriza seu relacionamento com Cristo e dá seu testemunho com fervor, que consagra sua oferta, seus dízimos, com sacrifício sim, mas com alegria, e não corre atrás de grandes ganhos fáceis,
que ainda escolhe o que ouve e vê e que aceita a escolha de Deus sobre a sua vida. Você que algumas vezes se acha tão pequeno como um beija-flor tentando apagar o incêndio, lembra da historinha, né? Beija-flor foi desmoralizado, ou seja, todo mundo tentando dizer, beija-flor, o que é isso? E que adianta você levar uma gotinha de água para esse grande incêndio? E ele disse, realmente eu sei que sozinho eu não dou conta, mas eu estou fazendo a minha parte. A história que Marta compartilhou na última terça-feira na live dos pequenos grupos também. Meu irmão, queira fazer parte dessa minoria abençoadora. Minha irmã, disposta a ameaçar os planos de Satanás, uma ameaça para ideologia sem Deus, gente que não baixa a guarda. Você, meu irmão, não pode baixar a guarda. Preocupa-nos alguns que possam estar jogando a toalha no ringue do tempo da vida, em especial nesse tempo da pandemia. De alguma forma, passa uma preocupação. Como será o tempo em que voltaremos à chamada normalidade diferente? Obviamente, a pandemia, o vírus não terminará de uma hora para outra. Deus até poderia fazer isso, mas Ele permite as situações e nós estamos aprendendo com Ele, com todas as situações, aprendendo com Deus, muito mais talvez do que num tempo normal. Mas que Deus tenha misericórdia e a gente possa logo, logo ver a possibilidade de retornar à normalidade. Mas tem gente que a gente imagina assim, bom, se acostumaram a não precisar estar se reunindo com seus amigos, não estar encontrando o seu pequeno grupo, não estar se encontrando com a sua igreja, agora se liberaram dos compromissos, se liberaram das obrigações. Eu não imagino que você, meu irmão, fará isso. Eu creio que não faremos, mas algumas pessoas se preocupam com esse tipo de atitude. Aí, mais cristãos desigrejados. Eu espero que cristão, de fato, não pense assim, mas assim que puder, quando puder, estará se reunindo para celebrar junto, com os cuidados por enquanto, e depois com a graça, a bênção de Deus. Nos alegra muito ver e perceber que a fidelidade de muitos está se mantendo firmada, e mais do que nunca, firmada em Deus, e vidas estão sendo resgatadas das garras do inimigo num tempo inimaginável, tempo de voltar para Deus. E quando talvez a normalidade chegar, nós nos surpreenderemos como Deus buscou, como Deus chamou, como Deus imprimiu a sua palavra no coração, na mente de pessoas que não davam ouvidos para Deus em outro tempo. Estamos vendo isso acontecer em todos os lugares. Tempo de jogar fora o medo, tempo de não perder a esperança. Devemos crer e confiar que o nosso Deus nos sustentará e sustenta em todo o tempo. Sabíamos, segundo as profecias, que tempos difíceis viriam. E nós podemos imaginar que tempos ainda mais difíceis possamos ter que passar. E então Jesus voltará. Ou seja, está se preparando tudo para a volta de Jesus. Estão se cumprindo as profecias. E aí, diante do Cordeiro de Deus, todo joelho se dobrará. Hoje, de forma arrogante, muitos dizem e se levantam contra nós. O inimigo tentando nos amedrontar, tentando nos afrontar, porque nós não concordamos com as suas estratégias. Nós não podemos concordar. Porque brigamos contra leis e regras que o mundo nos impõe. Ou seja, o mundo quer impor regras do jeito errado, do jeito que não é de Deus, em muitas situações. Você sabe que nós precisamos quase que obrigatoriamente concordar com as ações, as atitudes erradas de grupos e pessoas. E nós precisamos ter cada vez mais cuidado para não expressar algumas coisas que possam ofender eventualmente alguém que tem atitudes diferentes, mas que nós não podemos concordar, porque esse manual de Deus, que é a palavra dele, que é viva e que é atual e não precisa ser reescrita, nos orienta de uma forma segura para abençoar a família, abençoar a vida, abençoar as pessoas. Cristo nos fez livres. Liberdade deve estar dentro de nós. Que as máscaras que
usamos no dia a dia não são essas, mas as máscaras da falta de transparência em nossa vida, da falta de comprometimento com Jesus Cristo, realmente possam cair. A luz afastará as trevas. A escuridão não apaga a luz, mas a luz ilumina a escuridão. Isso é verdade. Semeie a palavra com atos e palavras. Nós continuamos convidando a todos que desejam conhecer mais de Deus, que desejam se comprometer com Jesus Cristo e cumprir as suas ordens, para que estejam nos procurando, estejam procurando o povo de Deus, estejam procurando a igreja do Senhor Jesus e possam se comprometer mais e mais com o Senhor. Quase 40 pessoas, desde março, já nos procuraram e estão dizendo: nós queremos obedecer a Deus. Que coisa fantástica, mas muita gente mais está aí esperando um convite, talvez, do irmão, da irmã, de fazer a nossa parte, de tirar a gente da condição de estar dominada pelo inimigo. E eu quero concluir essa mensagem trazendo a informação que cristão que se preza é uma ameaça aos planos do maligno. Uma ameaça para os destinos da humanidade que caminha para a destruição. É uma ameaça para o reino das trevas. E as portas do inferno se quebrarão diante de uma igreja do Senhor Jesus que se importa e tira da borda do abismo os que estão prestes a cair na eterna condenação. Igreja, gente como você que se importa com a salvação, que se importa em destruir as estratégias do inimigo, Deus conclama para que levantemos a nossa voz, que possamos ir, como nos disse Ben Young, ir às raias do inferno, segurando firmes a luz de Cristo para iluminar o caminho em direção ao céu através de Jesus, de pessoas que estão sem norte, sem saber para onde ir, porque sem Cristo realmente já estão indo numa direção certa à condenação. Com Cristo, para a eterna salvação. Que nos coloquemos nas brechas para que não se rompam os diques que protegem a sociedade. Homens e mulheres que se coloquem nas fileiras do exército de Deus e marchando façam tremer a terra. Eu lembro de uma ocasião em que, estando a servir o exército brasileiro, a nossa companhia estava sob o comando de uma pessoa que quase ninguém queria obedecer no quartel de quase 1000 homens ali. Ele era muito arrogante. E ele tomou a frente para dar uma ordem unida e nós, a companhia, sem combinar nada, seguimos as ordens, mas de uma forma meio mole. Hein? E aí quando este oficial devolveu o comando da nossa companhia para o sargento, que era o nosso comandante naquele momento, sem que a gente combinasse, mas quando ele deu ordens, aquele asfalto quase rachou. A ordem unida foi tão estrondosa, fez tremer aquele chão, simplesmente porque alguém que nos respeitava e que nós respeitávamos, ou que nos estimava e nós estimávamos, estava dando ordens. Meu querido, quem é o nosso comandante? Não pode ser o inimigo, não pode ser uma pessoa arrogante. É a pessoa de Jesus. Jesus que nos ama de uma forma tão especial. Jesus que precisa assumir e deseja assumir, e você precisa dar oportunidade para que ele tenha o direito de assumir o comando da sua vida. E aí ele pode dar ordens para você, e nós, em Cristo Jesus, na obediência, vamos entrar numa ordem unida, tão especial que a terra vai tremer. Mas uma palavra que ainda leio aqui em Jeremias, capítulo 2, o verso 15, diz assim: sejamos irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, vivendo sem culpa em meio a uma geração, em meio a pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como estrelas no céu. No Brasil, cantemos e vivamos, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil.
Não sei se você tem coragem de expressar isso com a verdade que essas palavras trazem. Vamos nos unir e ameaçar e destruir os planos malvados de Satanás, que quer a destruição de vidas preciosas, como a dos nossos amigos ou de alguns dos nossos familiares. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude nessa tarefa. Difícil sim, mas com certeza vitoriosa, porque é Cristo quem nos comanda e que Ele tem esse direito na vida de todos. Amém? Eu quero ainda orar com você, pedir mais uma vez que Deus realmente te dê essa coragem, essa determinação de estar nesse combate, nessa guerra, do lado vencedor, do lado de Deus, do lado de Jesus. E você não desperdice nenhuma oportunidade de fazer o melhor que você puder ter de Deus para abençoar pessoas, para resgatar pessoas, para influenciar pessoas para que pensem em Deus, para que busquem a Deus. E nós nos surpreendamos cada vez de novo com o que Deus está fazendo, mesmo nesse tempo de distanciamento, das impossibilidades de estarmos mais próximos, mas temos tudo isso que está à tua disposição também, não apenas como tecnologia, mas coração. Use a tecnologia com o seu coração. Dedique tempo. E também as oportunidades que Deus vai te dando de estar em contato com pessoas pessoalmente. Vá abençoando essas pessoas. Ore por elas. Compartilhe com elas. Conduza elas. Caminhe com elas. E logo, logo elas entenderão que Jesus é a melhor escolha. Vamos orar? Pai, eu te dou graças pela oportunidade que temos de avaliar e analisar um pouco a tua palavra e perceber que as portas do inferno não vão ficar em pé contra uma igreja que se importa em resgatar pessoas prestes a cair na condenação eterna. Pai, em nome de Jesus, usa a vida de cada irmão, de cada irmã. Usa, Senhor, as famílias que se unem em Ti. Usa, Senhor, o Teu povo que mesmo não podendo se reunir para celebrar em grande número, e nesse tempo nem em pequeno número, nós pedimos que logo, logo possamos perceber como o Senhor trabalhou e trabalha mesmo nesse tempo, quando nós fazemos a nossa pequena parte. Pai, permita que a gente possa ir vendo e experimentando tantas ações que o Senhor está fazendo. E que ao voltarmos, desejamos em breve, a termos os nossos grandes encontros de celebração, de adoração juntos. Pai, que a gente continue te exaltando, te glorificando pelas vidas preciosas que o Senhor vai resgatando, pelo inimigo que vai sendo derrotado na sua estratégia, pela verdade vivida e pelo compromisso assumido de cada irmão, de cada irmã. Abençoe as famílias, abençoe quem está nos vendo e ouvindo neste momento. Pai, recebe todo o louvor, toda a gratidão, toda a adoração, também através das músicas, e desejamos que continue inspirando a nossa vida. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Enchendo o coração de gozo.
se